Paz, queridos. Bom dia. Que bom que você está aqui. Você que está em casa, Jesus te abençoe. Quero trazer a palavra hoje em Gênesis 21. Gênesis, capítulo 21. Gênesis 21, versículo 17. Fique como quiser. Já fazem 2 meses que eu não prego de manhã, então chegou hoje. Essa palavra veio pela manhã, hoje pela manhã. Diz assim: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Desde o lugar onde está, ergue-te, levanta o moço, e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Até aqui, poderia sentar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por hoje. Perdoa sempre as falhas que há em nós. Que o teu poder que se aperfeiçoe em nossa fraqueza venha acontecer neste momento. Então sela em nós a tua vontade. Que a tua palavra produza o resultado hoje em cada coração, partindo do meu. E que o seu nome seja glorificado para louvor da sua glória. Por isso te damos graças por tudo. Porque sabemos que a sua presença é fiel e verdadeira para não só transformar, mas para impactar vidas. Te agradecemos por tudo, Jesus. Amém. Amém. Oh, Deus é muito bom. Eu quero dar um título para essa mensagem e quero colocar: abra os seus olhos. É uma mensagem já conhecida, e essa mensagem fala justamente sobre Agar. Sara agora não querendo que Agar conviva com ela e com Abraão, juntamente com seu filho. Ela vai pedir a Abraão para que a mande embora, porque Isaac era filho da promessa, mas Ismael não era o filho da promessa. O filho de Agar não era o filho da promessa. Ele tinha uma promessa, ele também era uma promessa, mas ele não era o filho da promessa que Deus prometeu para Sara e para Abraão. E é justamente algo agora que vai me chamar a atenção, porque já no início Abraão não queria que seu filho morresse. Abraão não queria que seu filho morresse. E ele vai entregar para Agar agora, e vai despedir dela e do seu filho, para que eles vão seguir o seu caminho, para que eles vá seguir o seu caminho, para que eles sigam aquilo que Deus falou com ele. E ele vai entregar justamente uma medida certa. Ele vai entregar agora um cesto de pão, e vai entregar para ela um odre com água. Abraão não queria que seu filho morresse no deserto, então ele entregou uma medida certa para que ela atravessasse aquele deserto. Porque um pai não vai entregar uma medida falha para um filho para que ele não se sustente naquela caminhada. O pai sempre entrega uma medida correta para você atravessar o deserto que você está passando.
O pai não é mau. Eu quero chamar a sua atenção agora para essa palavra, porque o pai não é mau. Qual pai vai querer que um filho morra? Qual pai vai querer que um filho fique mal, que ele se perca no deserto, que ele passe fome no deserto, que ele passe sede no deserto? Ele entregou a medida correta para que ela passasse naquele lugar. Só que algo vai acontecer nessa história, porque vai acabar a água. A água vai acabar, e por a água ter acabado agora, tem um motivo porque a água se acabou, sendo que a medida era certa. Se a medida era certa, por que a água se acabou? E a Bíblia aqui vai dizer que, no versículo 14 diz: levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar, pondo sobre os ombros. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto. O andar errante no deserto faz com que a gente gaste o que não é para gastar. O andar errante, ou seja, ela andou errante, quer dizer que tem uma maneira certa de andar no deserto. Tem uma maneira certa de andar dentro do deserto que a gente está vivendo. Só que muitas vezes nós andamos errantes, e algumas coisas vão acabar na nossa vida, e a gente coloca a culpa no deserto. Mas não foi o deserto que fez acabar o que está em nós. Não foi o deserto que fez acabar aquilo que está em nós, o que o Pai entregou para nós. O que vai acabar é a maneira errante que a gente anda dentro do deserto. O que vai fazer acabar é a maneira errante que nós estamos, não o deserto que está sugando as coisas de você. É porque nós queremos arrancar a culpa de nós e colocar a culpa em alguém, dizendo que alguém está errado, mas não é sobre um demônio, não é sobre um Deus, e também não é sobre pessoas, talvez, e não é sobre um deserto, é sobre mim. Porque aqui diz que ela andava errante no deserto. Então, quando você anda errante no deserto, você vai permitir que as coisas acabem antes do tempo. Vai permitir que as coisas se percam na sua vida antes do tempo. E você não pode permitir que as coisas se percam na sua vida antes do tempo, porque você está errante. Porque o pai, ou seja, Abraão, simbolizando o pai, entregou o que era certo, entregou a medida certa, entregou. Qual pai ia dizer: olha, eu vou te dar só isso aqui que eu tenho? Não, Abraão ele tinha posses, ele era rico, ele podia. Ele sabia o que ele estava fazendo. Quando o pai te entrega algo em suas mãos, ele sabe o que ele está fazendo. Mas se acaba antes do tempo, é porque você está andando erroneamente. Alguma coisa você está fazendo, algum trajeto, porque deserto não é lugar de dar volta. Se você der volta, você vai ficar com mais sede. Se você der volta, você vai gastar mais mesmo. Então, quem dá volta no deserto, gasta o que tem que gastar antes do tempo. Deserto não é lugar de dar volta. Deserto é lugar de você andar reto, andar na direção certa, porque você tem coisas que não pode acabar na sua vida. Tem coisa, o que Deus te deu para o momento do deserto é para o deserto, não é para o lado fora do deserto, não é para antes do deserto. Antes de Agar entrar no deserto, ela vivia com a medida antes do deserto. O que Agar viveu depois do deserto foi medidas depois do deserto, mas o que Agar viveu dentro do deserto não podia acabar. O que está acabando na sua vida? O que está acabando na sua vida e você está falando que a culpa é de alguma coisa? A culpa é de alguém? A culpa é disso, a culpa é daquilo, e está acabando a sua vida porque você está errada. Porque você está andando erradamente no deserto, não se anda errado. No deserto você tem uma medida, porque essa medida vai te levar aonde Deus falou que você vai chegar. Agar, pega isso aqui e leva. Estão comigo? Então Abraão não queria isso. Ele deu a medida certa para ela passar para o deserto. E talvez esse deserto que você chegou aqui hoje, e Deus está dizendo: eu já te dei medida, por que acabou? Eu já te dei medida para essa fase, por que acabou? Eu já te dei a medida para este momento, por que está acabando? Eu já dei a medida para a fase desse casamento, por que está acabando? Eu já dei a medida para a fase desse relacionamento, por que está acabando? Eu já dei a medida para essa área profissional, por que está acabando antes do tempo?
O que você está fazendo erroneamente, que está fazendo com que você se perca aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Eu já te dei a medida para este ministério, eu já te dei a medida para essa saúde. O que você está fazendo que está acabando com essa saúde? O que você está fazendo não é sobre mim, filho, não é sobre o demônio, filho, não é sobre quem está do seu lado, filho, é sobre você andar errado. Ninguém anda errado para o outro, é sobre você. Aleluia. Ela andou erradamente aqui. Ela andou errante. E por ela andar errante, aqui está escrito que ela acabou a água. Aleluia. Ela gastou o que não era para gastar antes do tempo. Mas uma coisa chama minha atenção. Acabou a água. E ela vai abandonar o filho a um tiro de 100 ou 200 metros. Ou seja, 200 metros é um tiro de flecha. 200 a 100 metros é um tiro de flecha. Ou então, pensa comigo, ela vai deixar o filho agora, vai abandonar o filho porque acabou a água. E o que vai me chamar a atenção é que acabou a água, mas não acabou o pão. Acabou a água, mas não acabou o pão. E muitas vezes abandonamos coisas em nossa vida porque acabou a água, mas o pão não acabou ainda. Tem muita gente abandonando as coisas porque a água acabou, mas tem pão ainda. Mas tem pão ainda, tem pão ainda. Tem muita gente acabando com o casamento porque a água acabou, mas tem pão nesse casamento ainda. Tem muita gente acabando com uma empresa, acabando com a vida profissional porque a água acabou, mas tem pão nessa empresa ainda. Tem pão nessa área profissional ainda. Tem muita gente acabando com o ministério, acabando com a sua saúde porque a água acabou, mas tem pão ainda. Tem pão ainda, tem pão ainda. Por causa que acabou a água, eu abandono alguém em qualquer lugar. Porque acabou a água, eu abandono o meu filho em qualquer lugar. Porque acabou a água, eu abandono qualquer coisa em qualquer lugar. Porque acabou a água, eu abandono todas as áreas da minha vida. Acabou a água. Porque por erro dela, não foi erro de ninguém. Mas não acabou o pão. Aqui não fala que acabou o pão. Aqui não fala, cadê o pão? Ela abandonou o filho debaixo de uma árvore porque acabou a água. Veja a cegueira espiritual dessa mulher. Ela largou o filho debaixo da árvore porque acabou a água. Ela entrou em desespero. Ela entrou em desespero porque ela não tinha percebido ainda, mas ela entrou em desespero que por ela ter andado errante, ela entrou em desespero porque acabou a água. E quando estamos cegos espiritualmente, nós entramos em desespero porque alguma coisa acabou na nossa vida e deixamos de olhar para outra. Porque olhamos para a água que acabou, mas não olhamos para o pão. E na nossa vida muitas vezes é assim. Porque alguma coisa acabou em nossa vida, nós deixamos de olhar para a outra que existe em nossa vida. Achamos que tudo acabou por causa de uma coisa que acabou. Mas não é porque uma coisa acabou que as outras coisas que estão perto da gente também acabaram. Não é porque uma área profissional está ruim que a área sentimental acabou, que a família acabou, que tudo acabou. Não é porque uma área está vazia que as outras acabaram. Tem pão ainda, tem pão, você não pode desistir, tem pão, não acaba a sua história aqui, tem pão. Eu sinto a presença de Deus aqui.
Oh! Tem muitas coisas sendo largadas por causa de uma que acabou. Tem muitas coisas sendo largadas em sua vida. Você está abandonando muitas coisas por causa de uma que acabou. Aleluia. Acabou a água, mas ainda tem pão. Pastor, não está dando certo. Você não está entendendo? Só Deus sabe o que eu passei. Vou deixar ali de lado. Só Deus sabe. Tem pão. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Tem pão. Pastor, não se cumpriu. Tem pão. Pastor, para mim acabou. Tem pão. Pastor, acabou tudo para mim. E o pão que eu te dei, porque você não comeu? Porque você bebeu só a água? Porque você acabou com uma coisa, sendo que os dois eram para ser bebido e comido junto? Tem pão. Para mim não dá mais, pastor. Tem pão. Eu vou desistir, pastor. Tem pão. O senhor não está vendo que acabou, pastor? Tem pão. Oh, tem pão. Tem pão. Tem pão. Tem pão. Tem pão. Tem pão ainda. Tem pão. Tem pão, senão você estava morto. Tem pão, você está de pé ainda. Tem pão. Tem pão. Tem pão. Para de desistir porque tem pão. Para de desistir que tem pão. Tem pão, você está vivo ainda. Tem pão. Se não tivesse pão, você estava morto. Tem pão. Tem pão. Tem pão. Tem pão. E aqui vai dizer que, meu Deus, eu sinto a presença de Deus aqui hoje. O versículo 16 diz que: e foi e se assentou-se em frente, afastando-se distância de um tiro de arco, porque dizia que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou sua voz e chorou. Que covardia! Que covardia! Que não veja eu morrer o menino. É fácil abandonar quando você diz que ninguém está te entendendo. É fácil deixar de lado quando você diz que ninguém te entende mais. É fácil você abandonar só porque não deu certo do seu jeito. Só porque não foi do seu jeito. É fácil. Ei, o menino não estava morto. Ele só não tinha água. O menino não estava morto. Ela não estava abandonando alguém que estava morto, estava abandonando alguém que estava vivo. Tem muita gente abandonando o que está vivo ainda para Deus, achando que está morto. Tem muita gente abandonando as coisas, abandonando isso, abandonando casamento, abandonando isso, abandonando aquilo outro, abandonando vida profissional, abandonando saúde, dizendo: ah, não tem jeito mais, não tem jeito mais, não vai dar certo mais. Não é porque está morto para você, não é porque tudo parece que acabou para você, que não está vivo. Está vivo, está respirando, está vivo. Tem pão, você tem pão. Pastor, mas Deus não me... O pão está com você, não está com Deus.
tem pão, Ele já te entregou na sua mão. O pão está com você, o pão não está com ninguém. Pastor, ninguém me ajuda. O pão não está com ninguém, está com você. Pastor, está tudo acabando, ninguém quer me ajudar. O pão não está com ninguém, está com você. Ele já entregou para você nesse deserto esse pão. Por que você está colocando a culpa em alguém se o pão está com você? Dá o pão para esse menino, dá o pão para essa promessa, dá o pão para essa resposta. Não percebemos que o pão está com a gente, mas queremos que o pão venha de outra pessoa. Não percebemos que Ele habita em nós, mas queremos que a resposta venha de outra pessoa. Aqui diz: e assentou-se em frente e levantou sua voz e chorou. Ela levantou sua voz, ou seja, antes de falar que ela chorou, diz que ela levantou a voz, ou seja, ela urrava, ela gritava, ou seja, antes de falar que ela chorou, diz que ela levantou sua voz, ou seja, ela gritava, ela urrava, ela berrava, por desespero na alma. Entramos em desespero quando não entendemos o propósito de Deus. Entramos em desespero quando não entendemos o propósito que Deus quer nos levar, quer nos conduzir. E aqui diz que ela chorou, ela levantou sua voz e ela chorou. Agora observe o versículo, o próximo versículo. Olha o que vai dizer: e ouviu Deus a voz do... E ouviu a voz do... Estão comigo? E ouviu Deus a voz do... E bradou Deus, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Observe isso. Deus ouviu a voz do... Deus ouviu a voz do rejeitado, mas foi falar com quem o rejeitou. Deus ouviu a voz do rejeitado, mas foi falar com quem o rejeitou. Tipo, eu ouvi a voz dele, mas o que você tem na cabeça, Agar? Que está fazendo tudo errado. Acabou com a água antes do tempo, abandonou quem não era para abandonar, e agora afasta. É porque não dá para Deus ouvir. Deus não estava querendo ouvir quem estava chorando, Deus estava querendo quem estava berrando, Deus estava querendo ouvir quem estava falando com ele. O menino falou com ele, não sei como, mas ele falou. Ele ouviu a voz do menino, mas não ouviu a voz dela. Eu não sei o que ele falou, mas ela só chorou. Tem muita gente perdendo tempo chorando ao invés de falar. Tem muita gente em plantos ao invés de falar. Ao invés de comunicar com Deus, de falar com Deus. Eu ouvi a voz de quem se rejeitou, mas eu quero falar com você que rejeitou. Porque, Agar, eu entreguei na sua mão. Sabe, Agar, esse filho eu entreguei na sua mão. Sabe, Agar, esse ministério eu entreguei na sua mão. Sabe, Agar, essa família eu entreguei na sua mão. Sabe, Agar, esse casamento eu entreguei nas suas mãos. Sabe, Agar,
essa área profissional eu entreguei nas suas mãos. Sabe, Agar, porque você não está cuidando dessa saúde? Essa saúde eu coloquei nas suas mãos. Por quê? Por quê, Agar? Porque o que eu entreguei para você está falando comigo, me pedindo ajuda. E você, no desespero, não pede nada, só chora. É errado chorar? Não. Mas ela estava desesperada, sem fé. Talvez ela ficou magoada, digo eu, porque Abraão dispensou ela. Mas Deus falou com Abraão: Abraão, pode dispensá-la, que eu farei do seu filho uma grande nação. Eu farei desse que você vai dispensar agora uma grande nação. Pode ficar tranquilo, pode dispensar ela. E talvez ela ficou magoada, mas talvez ela esqueceu o que ela ouviu lá no capítulo 16 de Gênesis, quando ela fugiu de Sara e o anjo apareceu para ela e disse: eu farei desse teu filho uma grande nação. Ou seja, Deus já tinha falado com ela antes o que ele ia fazer. O problema é que Deus fala com a gente, mas a gente esquece o que ele fala. Deus já tinha falado com ela no capítulo 16. Por que ela esqueceu o que Deus falou com ela, que o que ia acontecer? Eu tenho uma vitória para o seu filho, ele será uma grande nação, eu farei dele uma grande nação. Ela já sabia aonde Deus queria colocar o filho dela, porque ela estava em desespero, que ela queria matar aquilo que Deus falou que ia honrar. Porque ela queria matar aquilo que Deus falou que ia honrar. Quando entramos em desespero, quando temos mágoa, quando não conseguimos perdoar, quando não liberamos perdão, quando não conseguimos mudar nossa história, então nós abandonamos aquilo que Deus colocou em nossa vida. Ismael também era uma promessa, seria uma grande nação nas mãos de Deus, e ela estava abandonando agora a promessa de Deus em algum lugar, porque algo acabou na vida dela. Você também já abandonou algo porque alguma coisa acabou na sua vida? Você abandonar o que você criou é uma coisa, mas você abandonar o que Deus te prometeu é terrível. Porque a promessa era de Deus, então o anjo ia aparecer. Porque aquela mulher, ela não estava orando, mas a promessa, que era o filho, estava clamando. A promessa estava falando, a promessa estava falando com Deus, estava orando a Deus. E quando você não clama, a promessa clama. Quando você não fala, a promessa fala. A promessa pode estar morta para você, mas para Deus ainda está viva. Pode parecer que acabou para você, mas para Deus não acabou. Pode parecer que a história acabou, mas para Deus não terminou. Ainda está de pé, ainda está viva, ainda está respirando. Está respirando. Pastor, eu vou falar porque é para o culto, é a palavra. Por que eu estou aqui hoje? Por que eu estou assistindo agora? Porque a promessa está viva. Como assim, pastor? Porque você abandonou alguma coisa que Deus não abandonou. Porque você está querendo deixar alguma coisa que Deus não deixou. Porque você está jogando alguma coisa fora que Deus não jogou fora. Porque você está vendo com seu olhar que está morto o que Deus ainda vê que está vivo. Eu sinto Deus aqui. Aqui ainda assim diz assim: ouviu a voz do menino, versículo 17, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz. Tipo, fica tranquila. Deus viu que você não está conseguindo, ele ouviu a voz da promessa dele. Não temas, ou seja, pode ficar tranquila, pode tirar esse desespero, pode voltar a ficar tranquila, Agar, porque
Eu ouvi a voz daquilo que eu coloquei na sua vida, porque tudo que eu coloco na sua vida ainda respira. Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar de onde está. Desde o lugar onde não importa, pode estar longe, mas Deus está ouvindo. Pode estar longe, mas Deus está ouvindo. Talvez você não está ouvindo mais, mas Deus está ouvindo. Talvez está longe demais para você, mas para Deus ainda está perto. Talvez está longe para você, mas para Deus está perto. Está perto, está perto. Está longe, Senhor, para mim está perto. Está morto, Senhor, para mim está vivo. Acabou, Senhor, tem pão. Ninguém me ajuda, já te dei. Cadê, Senhor? Acha. Aí diz assim: ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande. Olha Deus testificando de novo a promessa que ele fez na vida do rapaz. Ela estava abandonando uma promessa que Deus, que estava viva. Muitas vezes não é sobre faltar alguma coisa, é sobre dar a mão. Muitas vezes não é sobre faltar alguma coisa. Muitas vezes tem aparência de morto porque eu não dei a mão, porque eu não segurei na mão. E aqui diz que ergue-te, levanta. Em outras palavras está dizendo: Agar, olha o anjo falando com ela, Agar, levanta e depois levanta o seu filho. Levanta primeiro e depois se levanta o rapaz, porque não dá para você levantar ninguém caído. Não dá para você levantar ninguém caído. Então levanta, filha. Levanta para depois se levantar alguém, porque senão vocês vão ficar os dois caídos. Alguém tem que levantar nessa história. Alguém tem que levantar nesse casamento. Alguém tem que levantar nessa área profissional. Alguém tem que ficar de pé. Alguém tem que ficar de pé para dar a mão. Porque quando um está caído, é melhor andar de dois. Porque quando um está caído, o outro levanta, ajuda a levantar. Não dá para um casamento para um só ficar de pé. Os dois têm que se levantar. Não dá para uma área profissional só alguém ficar sozinho. Alguém naquela empresa tem que se levantar. Não dá para essa saúde curar sozinha. Alguém tem que acreditar. Alguém tem que cuidar dessa saúde. Ei, não dá para o ministério ficar parado. Não dá para ele levantar sozinho. Alguém tem que se levantar por ele. Oh, não dá para... Tem que dar a mão. Não dá para levantar ninguém se você não se levantar. Levanta, depois ergue o rapaz. Levanta, depois levanta o rapaz. Levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande... Ei, Agar, levanta, filha. Levanta, filha, porque a minha promessa vai se levantar e é através de você. Ei, levanta, filha. Não é através de outra pessoa, é através de você que eu vou levantar a promessa que eu te fiz. Mas para isso, a promessa é sua, filha. Então você tem que levantar ela. Levanta primeiro e levanta ela. Dá a mão para ela, porque essa promessa não vai crescer sozinha. Essa promessa é para você, então ela vai crescer com você.
ela vai crescer com você, essa promessa, ela não pode ficar sozinha. Se você abandonar essa promessa, ela não vai morrer só porque você abandonou, porque ela é minha. Ei, a promessa não vai acabar só porque você está abandonando, a promessa é dele. Ela fica viva no mesmo lugar, até que alguém ache ela, se você não quiser. Mas eu escolhi para você. Levanta o que eu te dei, levanta o que eu coloquei na sua vida. Levanta, filho. Como assim? Dá a mão, fica de pé, agora dá a mão. Filha, dá a mão para ele. Isso. Deu a mão? Tem aliança agora? Agora dá para continuar, não dá? Mas como assim, Senhor? E abriu-lhe Deus os olhos. Abriu Deus os... Quando você faz... Quando você volta a fazer o que Deus te pediu, Ele já perdoou você pelo seu erro. Mas quando você decide parar de olhar para o erro e voltar a fazer o que é certo, Ele abre os seus olhos. Esses olhos aqui são olhos espirituais, porque ela não conseguia ver nada. Porque a Bíblia vai dizer o que? Olha, e Deus abriu os seus olhos e viu um poço de água. Esse poço de água não apareceu porque ela abriu os olhos. Esse poço de água já existia ali, ela que não estava vendo. Ela estava abandonando a promessa, ela estava abandonando um filho. E o poço estava ali do lado dela, mas o poço já existia. Era ela que não estava. Porque se você não consegue ver as coisas espirituais, tão quanto as naturais. Se você não consegue acreditar o que Deus preparou para você, tão quanto você vai conseguir entender o que Deus prometeu para você. Deus teve que abrir, quando ela pegou na mão do filho, ou seja, agora está comigo. Quando ela pegou na mão da promessa, Deus abriu os olhos dela e falou assim: olha o que você não estava vendo, um poço de água do seu lado. Olha o que você está, olha, você ia abandonar a minha promessa só porque faltou água. A água do odre pode ter acabado, mas o poço no meio do caminho eu preparei para você o tempo todo. Olha o que você está deixando de ver, porque você decidiu largar qualquer coisa na sua vida por causa de uma situação, por causa de uma mágoa, por causa de uma tristeza, por causa de ódio, por causa de ira, por causa de briga, por causa de nervosismo, por causa de alguma coisa. Não é porque você está abandonando que eu vou deixar a minha promessa morrer. Dá a mão para ela que ela está viva. Já existia, ela não estava vendo, ela não via, Quando ela faz o que Deus fala para ela, Deus abre os olhos dela. Uau! Pode ser simples, mas é fiel. Quando ela faz o que o anjo falou, Deus abriu os olhos dela. Deixa Deus abrir seus olhos hoje para aquilo que você não está vendo. Como assim, pastor? Faz o que Ele está falando. Quando ela faz o que Ele pediu para fazer, Ele abriu os olhos. Tipo, não falta provisão, minha filha, está do seu lado. Observe isso agora. Ela passa a ver o que sempre existiu. Meu Deus, tudo que você precisa já é. Tudo que você precisa já é. Por que você não está vendo? Deus quer arrancar as escamas dos seus olhos hoje. Deus quer arrancar o impedimento dos seus olhos hoje. Você não está vendo. Por que você não está vendo o que já existe? O que Ele já preparou para você? É tipo, eu acho que você não está vendo, filho, o que eu preparei para você, filha.
Deixa eu mostrar para você que está desistindo de tudo por causa de uma coisa, e tem coisas maiores do que você está desistindo, está na sua frente e você não viu. Tem um poço que pode preencher o seu odre quantas vezes você quiser, pode dar água quantas vezes você quiser. Então observe aqui o que vai acontecer agora. Ele estava dizendo assim: já existe, filha. Você não estava vendo porque você quis fazer do seu jeito o tempo todo. E na minha promessa, filho, não é do seu jeito, é do meu jeito, porque a promessa é minha. Na minha promessa, filha, não é do seu jeito errante. Não é do seu jeito errante, é do meu jeito, porque a promessa não é sua, a promessa é minha, para você usufruir. É eu que estou te dando, é eu que criei a promessa para você, é do meu jeito, porque quem fez ela sou eu. Mas se for errante, você vai se perder. Ei, 19, para a gente fechar. E abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi e se encheu o odre de... Estão comigo? E se encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Meu Deus. A água que acabou do odre agora, Deus, ela vai no poço que ela não via, que Deus abriu os olhos dela, e ela vai encher o odre de novo. Presta atenção nisso. Ela vai encher o odre vai encher o odre de água, e vai encher ele de novo, que estava vazio, e vai encher o odre de água. Amém ou não? Pastor, não entendi. Tem áreas que só vão encher de novo se a gente se levantar para a vontade de Deus. Tem áreas que só vão encher de novo, ela só encheu o odre de novo porque ela se levantou para fazer a vontade de Deus. Quando ela se levantou, os olhos se abriram e ela pôde encher o que estava faltando. Ela pôde ter de novo o que estava faltando. Tem coisas que está faltando porque a gente não quer se levantar para a vontade de Deus, mas para a nossa vontade. Observe agora que ela vai encher o odre. Agora, olha isso aqui. Ela foi e encheu o odre de água e deu de beber ao menino, ao moço, ao rapaz, ao seu filho. Observe que ela encheu de água, mas ela deu primeiro para o menino. Ela encheu o odre, mas não bebeu. Ela deu primeiro para o porque a prova da gente mostrar para Deus que a gente está curado e que a gente realmente quer viver a vontade dele, é honrar justamente aquilo que você não queria honrar. Eu vou te dar a água primeiro porque é a prova da minha aliança que eu te dei a mão de verdade. Não é eu estou com você, mas eu bebo água primeiro. Eu deixo de beber água para que você prove primeiro, para mostrar que eu estou te honrando. Para te mostrar que eu que cuido de você. Eu cuido da minha promessa de novo. É para mostrar para Deus que eu cuido de novo, por isso você bebe primeiro. É para mostrar para Deus, não para a minha promessa. Porque Deus não te chamou para mostrar para a promessa. Porque você não revela a promessa, mas a promessa revela você. Então Deus não te chamou para mostrar a sua promessa. Deus chamou você para cuidar da sua promessa, porque a sua promessa revela você. A sua promessa engrandece você. A sua promessa faz você crescer. Não é você que cresce a sua promessa, é a sua promessa que levanta você. É a sua promessa que faz você crescer. É a sua promessa que faz você mudar.
A prova que ela estava curada era o posicionamento dela com a promessa. O seu posicionamento com o que Deus te deu é a prova de que você está curado. O seu posicionamento com Deus é a prova de que você está curado. Toma água. Eu preciso sustentar a minha promessa. Eu preciso alimentar a minha promessa. Eu preciso dar combustível para a minha promessa. Toma água. Bebe a água, porque tem pão ali ainda. Bebe a água, porque tem pão ali ainda. Mas ainda que a água acabe, eu não deixo de dar pão para você mais. Ainda que uma coisa tenha aparência de que a terminou na minha vida, eu não destruo as outras áreas da minha vida. Porque tem pão. E aqui, versículo 20 diz que era Deus com o moço que cresceu. Olha o cumprimento de Deus, para a gente fechar e orar. Era Deus, era com quem? Não era Deus com H, era Deus com, ou seja, era Deus com a promessa, porque a promessa é de Deus, entregue para você, mas a promessa é dele. Ei, você fora da promessa, é só você, mas você dentro da promessa, é o reino de Deus. Porque Ele não te fez nessa terra para viver a sua vontade, mas para viver a vontade dEle. E a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Tudo que Ele preparou para você é maior do que você sonhou até agora. Tudo que Ele preparou para você é melhor do que você pensou até agora. Pastor, como assim? Cuida da sua promessa, que você vai chegar em lugares altos. Você não chega em lugares altos sozinho, você chega por causa da promessa. Não é você que leva a promessa que leva você. Não é você que faz a promessa crescer, é a promessa que faz você crescer. Você só cuida, você só alimenta. E cresceu, habitou no deserto e foi frecheira. E habitou no deserto de Parã com sua mãe e tomou-lhe mulher da terra do Egito. O camarada era tão bom que ele decidiu viver no deserto. Ele fez o seu reino no deserto. O camarada, essa promessa era de Deus, porque ela cresceu no deserto e morou no deserto e não saiu mais do deserto. E ficou rica no deserto, para mostrar para todo mundo que Deus é fiel com a sua promessa, que Ele faz a promessa crescer em qualquer lugar. Ele faz a promessa crescer em qualquer lugar. Qualquer lugar. Pode estar deserto, mas a promessa é dele. Pode estar seco, mas a promessa é dele. Pode estar sem água, mas a promessa é dele. Oh! O que você fez? Eu termino essa palavra dizendo: Deus quer abrir seus olhos. É o título da palavra, né? Troca aí, por favor. Coloca: Deus quer abrir seus olhos. Deus quer abrir seus olhos. Deixa Deus abrir seus olhos hoje. Mas antes de Ele abrir os seus olhos, é necessário que eu faça uma pergunta para você, para a gente orar. Qual pergunta, pastor? O que você fez com o pão? O que você fez com o pão? Porque só acabou a água. E não é porque acabou a água que as outras áreas têm que pagar o preço por causa disso.
o que você fez com o pão. Não quer dizer que uma coisa acabou, que todas as áreas vão acabar também. Não quer dizer que uma coisa está ruim na sua vida, que todas as áreas vão ficar ruins também. Tem pão ainda, tem amor aí ainda. Talvez você está triste, não está alegre, mas tem amor ainda, mesmo triste. Talvez você não está sendo bondoso com um dos gomos do fruto do Espírito. A benignidade não está na sua vida ainda, você não está conseguindo exercê-la, mas tem amor. Talvez você está meio sem fé, mas ainda tem esperança no fruto. Tem esperança no fruto ainda. Eu estou meio sem esperança, mas tem paz ainda, tem paz. Não é porque uma coisa acabou na sua vida que todas acabaram. Essa precisa ser uma boa semana na sua vida. Não é porque uma coisa acabou que você vai acabar também. Não é porque uma coisa acabou que você vai matar o resto também da sua vida. Deus quer abrir seus olhos hoje, porque tem uma promessa que está viva ainda. Tem uma promessa que está viva ainda. Fica de pé, eu quero orar com você.